Olá a todos, aqui quem fala é o Rui Invest. Este é o primeiro vídeo do canal e o objetivo desse canal é mostrar a você o desenvolvimento da minha carteira pessoal de ações. Além disso, discutir assuntos relacionados ao mercado financeiro e também mostrar meus erros, meus acertos durante minha trajetória de investimento e as minhas estratégias utilizadas para montar minha carteira pessoal de ações. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos olhar as características dessa minha carteira de ações. Então, atualmente eu estou com um patrimônio acumulado de R$ 19.400 aproximadamente. E se formos olhar a composição da minha carteira, eu possuo 15 ativos em ações, que correspondem a 74% da carteira, e 6 ativos de fundos imobiliários, que correspondem a 26% da carteira. Se formos olhar as ações, a maior parte da minha carteira está alocada no Banco do Brasil, correspondendo a aproximadamente 17% da carteira. Depois vem BB Seguridade, Klabin, Sanepar, Energias Brasil, Copasa, Taesa, Cosan, Engie, Petrobras, Fleury. Essas últimas 4 ações, elas correspondem a pequena parte da minha carteira. Isso porque eu adquiri elas durante o início da minha trajetória de investimento, então eu não tinha uma estratégia muito clara. Então eu acabei adquirindo elas, não vendendo e esquecendo elas aí na carteira. Então, basicamente, eu tenho 15 ativos menos 4 ativos, que me dá 11 ativos. Em relação aos FIIs, eu tenho BCFF, desculpa, vamos colocar em ordem decrescente, MXRF11, ocupando a maior parte da carteira de fundos imobiliários, né, que correspondem a aproximadamente quase 9% da minha carteira total. O HGLG11, BCFF11, HGBS11, XPML11 e o HCTR11. Agora, falando da parte de distribuição por setor e segmento, o setor que eu mais invisto é o financeiro e outros, né, que seria financeiros e seguros, basicamente. Depois, seguido de utilidade pública, materiais básicos, petróleo, gás, biocombustíveis, saúde, fundo de papel e fundo de tijolo. Essa é uma das estratégias por trás da minha carteira de investimento, pode ser assunto de um outro vídeo mais detalhado, porém, como vocês podem ver, a maior parte da minha carteira está alocada em setores perenes, setores que possuem uma receita estável, que distribuem bons dividendos e que têm um potencial de crescimento bom. Seria o financeiro e outros, e utilidade pública, que basicamente é saneamento e elétricas. E depois, ocupando o menor peso da minha carteira, vem os outros setores. São setores que possuem um potencial de crescimento alto, que seria materiais básicos, petróleo, gás, biocombustíveis e saúde. Porém, são setores sazonais, dependem do preço do petróleo, do preço de minério, do preço de gás, do preço de celulose. Porém, eles cumprem um papel importantíssimo na minha carteira, apesar de ocuparem pequena parte dela, porque eles contribuem para o crescimento da carteira e distribuem bons dividendos caso o preço dessas commodities estejam altas. Então, eles cumprem um papel importantíssimo na carteira. E depois, seguido de fundos imobiliários, de papel e de tijolo, que também faz parte da minha estratégia de investimento e cumpre um papel fundamental na minha carteira de investimento. Isso será assunto de outro vídeo, um pouco mais detalhado. Agora vamos falar da rentabilidade. Como vocês podem ver, eu comecei a investir em abril de 2020. Então, nessa época, estava o ápice da Covid. Então, é normal que minha carteira esteja com uma rentabilidade alta, por causa eu comprei as ações na baixa, apesar de ter investido pouco dinheiro na época, eu vou mostrar para vocês mais para frente no vídeo. Mas, quando pegamos o espaço de tempo de um ano, a rentabilidade da minha carteira ela também está boa, vencendo o Ibovespa e o CDI. Ou seja, isso quer dizer que minha estratégia de investimento em ações ela está com uma boa performance. Porque quando pegamos tudo, né, eu tenho uma rentabilidade acumulada mais alta, isso devido também a eu ter comprado as ações na baixa, não significa muito bem que minha estratégia estaria boa, não teria como fazer essa análise. Mas, pegando desse último ano, e minha carteira continua com uma boa performance, não tão boa quanto no primeiro ano, né, de investimento devido ao que eu citei, mas ela continua com uma boa performance. Ou seja, a rentabilidade basicamente serve para você medir como sua carteira está indo no período analisado. Se a estratégia está boa, se a estratégia está ruim, se você deve fazer alguma modificação. Então, é importante para fazer essa análise.
Aqui é só uma comparação ano a ano, se vocês quiserem pausar o vídeo e darem uma olhada. Vamos falar agora do patrimônio, pegando desde o início da criação da carteira. Como vocês podem ver, em abril de 2020, comecei apenas com R$ 445. Nessa época, eu não tinha muito conhecimento sobre mercado de ações, porque eu não tive uma educação financeira voltada para ações. Então, eu tive que começar do zero nesse ano de 2020. Eu fui aprendendo, fui investindo, tendo mais confiança e aumentando meu patrimônio. Como vocês podem ver, que tem um gap. Isso foi porque eu realizei vendas de ativos e acabei retirando da carteira também. Esse é um assunto que vai ser um assunto de outro vídeo também, sobre meus erros. Eu acredito que foi um erro, eu me arrependo de ter feito isso, mas vida que segue, eu não tinha muito conhecimento na época e foi importante para a aprendizagem. Eu basicamente retirei umas posições minhas de Banco do Brasil e de Petrobras, porque estavam na alta na época, né? E hoje em dia está mais na alta ainda, ou seja, eu tinha comprado um preço médio mais baixo dessa época, ou seja, mais baixo também que da época de agora. E se eu tivesse continuado com as ações, eu teria recebido bons dividendos atualmente e uma valorização mais expressiva. E aqui são as movimentações, vocês podem dar uma olhada. Movimentação, aqui a venda, né? Foi a venda de R$ 3.000, parece pouco, mas em relação à minha carteira é muito, né? Obviamente. Das movimentações, que eu posso falar que eu não fiz aportes mensais, mas eu fiz aportes com uma periodicidade boa, tentando sempre aproveitar a oportunidade do momento. Agora vamos falar dos proventos, a parte mais importante do vídeo. Se eu pegar aqui o espaço de tempo desde a criação da minha carteira e os proventos anuais, podemos ver que em 2020 eu recebi apenas R$ 1,90, em 2021 eu recebi apenas R$ 300 aproximadamente, e agora no final de 2022 eu recebi R$ 1.320, que já é um valor bem expressivo para mim, né? Para quem começou aí recebendo apenas R$ 1,90. Esse aqui de R$ 300 para mim já tinha sido o máximo, mas esse de ano agora me surpreendeu realmente. Dá aproximadamente R$ 110 por mês, aproximadamente. Já dá para pagar alguma conta, né? Brincadeira à parte, porque você deve reinvestir todos os dividendos para potencializar o crescimento da sua carteira. Neste Excel, eu trago algumas informações compiladas lá do site que eu cadastrei minha carteira. Então, como vocês podem ver, no ano de 2020, o valor investido foi R$ 1.232, eu recebi R$ 1,90 de dividendos. Já em 2021, R$ 10.000, eu recebi R$ 300 de dividendos. Em 2022, quase R$ 19.000, eu recebi R$ 1.320 de dividendos. O que seria esse valor investido? O valor que eu coloquei na carteira. Não é o patrimônio, porque o patrimônio leva em consideração a valorização das suas ações. Esse valor investido também não é o dinheiro todo que saiu do meu bolso. Por quê? Deve-se subtrair os dividendos já recebidos. Ou seja, o valor que tem na minha carteira atualmente e que saiu do meu bolso seria o valor investido menos os dividendos já recebidos. Deixei essa informação aqui para vocês, né? E se formos montar um gráfico, apesar de ter poucas informações, apenas de 3 anos, a gente pode ver que os dividendos estão aumentando não de acordo com uma reta linear, certo? Se pegarmos aqui a continuação dessa reta, ou seja, podemos tirar como conclusão que os dividendos eles aumentam na forma de bola de neve, não na forma linear. Ou seja, com apenas R$ 10.000, eu recebi R$ 300 de dividendos. No ano de 2022, eu terminei com menos que o dobro de 2021 e eu recebi quase 4 vezes mais, um pouco mais que 4 vezes mais de dividendos. Ou seja, o importante é manter aportes constantes, aproveitando sempre as oportunidades e os dividendos eles vão crescer. O vídeo vai acabando por aqui, pessoal. Se você gostou, curte, se inscreve no canal, comente. Se você não gostou, comente também, me dê feedback. Feedback é importante para próximos conteúdos.